Olá, tudo bem? Começando mais uma resolução de exercícios e nós vamos resolver exercícios de matemática sobre funções quadráticas, ok? Esse é o nosso quinto vídeo já sobre função quadrática e o último vídeo também, né? Então, bora lá para os nossos exercícios, nossas resoluções. Muito bem, nesse primeiro exercício aqui, nós vamos resolver as inequações. Então, nós temos uma primeira inequação aqui, nós temos uma inequação de segundo grau. Para resolver uma inequação de segundo grau, nós vamos resolver a partir do estudo do sinal da função equivalente. Então, para resolver aqui uma inequação, para fazer o estudo de uma função, nós vamos igualar a zero. Então, igualando a zero, nós temos 3x ao quadrado mais 18x mais 15 igual a zero. Nós temos uma equação de segundo grau. Nós percebemos aqui que nós temos, os coeficientes aqui são múltiplos, né? Todos múltiplos de 3. Então, nós podemos simplificar aqui essa equação dividindo por 3. Para que ela fique mais simples e fique mais tranquilo de se resolver, ok? Então, aqui dividindo por 3, vai ficar x ao quadrado, mais 18 dividido por 3, 6, mais 15 por 3, 5, igual a zero. Ok, então vamos resolver essa equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Primeiramente, vamos calcular o delta. Então, nós temos delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado, então nós temos 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 5. Delta igual, 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 5, 20. Então, nós temos delta igual a 16. Vamos, então, para o cálculo dos valores para x. Então, nós temos x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, nós temos aqui x igual menos 6, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é o valor do delta, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, nós temos aqui x igual menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui nós vamos ter dois valores para x. Nós vamos chamar de x' e x duas linhas. Nós temos menos 6 mais 4 sobre 2 e menos 6 menos 4 sobre 2. Menos 6 mais 4, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Menos 6 menos 4, menos 10. Dividido por 2, menos 5. Então, nós temos dois valores aqui, né? Nós encontramos dois zeros para a função. Então, vamos aqui para o esboço do gráfico. Nós vamos fazer o gráfico aqui. Então, aqui o gráfico vai ficar da seguinte maneira. Nós temos aqui que o A, ele é maior que zero. Se A é maior que zero, nós temos a parábola com a concavidade voltada para cima. E também nós temos dois zeros reais diferentes. Então, nós temos a parábola voltada para cima, intersectando em dois pontos no nosso x. Como se trata eu quero uma inequação aqui menor que zero, então, eu tenho uma inequação que eu quero os valores de x menor que zero. Então, aqui, olha,
os valores de x para a função quando a função for menor que zero. Então, no ponto aqui de interseção, a função ela é igual a zero. Então, esse ponto eu vou deixar aberto, porque ele não vai entrar. Então, aqui nós temos, acima do eixo x, a função ela é positiva, abaixo do eixo x, a função é negativa. Então, qual seria a solução aqui da nossa equação? Quais são os valores de x quando a função ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa? Então, esses valores estão entre o menos 5, né? Aqui é menos 5 e aqui menos 1. Então, eu vou dizer que x pertencente aos reais, tal que menos 5 menor que x, menor que menos 1. Essa é a solução do nosso problema. Muito bem, na letra B nós temos o seguinte, menos x ao quadrado mais 14x menos 48 menor que zero. Então, nós vamos resolver, encontrar, vamos fazer o estudo do sinal da função correspondente, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos igualar a zero, x ao quadrado mais 14x menos 48 igual a zero. Então, nós temos delta igual 14 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o valor de A, vezes menos 48, que é o valor de C. 14 ao quadrado é igual a 196. Menos com menos mais com menos menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 48, 192. Então, nós temos delta aqui igual a 196 menos 192, que é 4. Então, nós temos delta igual a 4. Então, nós temos x igual a menos o valor de b, que é 14, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, nós temos menos 14, mais ou menos raiz de 4 é 2, sobre menos 2. Então, nós vamos ter aqui dois valores para x, que nós chamaremos x' e x duas linhas. X', então, vai ser menos 14 mais 2, dividido por menos 2. X duas linhas, menos 14 menos 2, dividido por menos 2. Menos 14 mais 2, menos 12, dividido por menos 2, é igual a 6. Menos 14 menos 12 vai ser menos 16, dividido por menos 2, é igual a 8. Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui um gráfico dessa função. Nós temos aqui uma parábola com a concavidade voltada para baixo e intersectando aqui o eixo x em dois pontos. Esse ponto aqui nós vamos colocar coloridos, por quê? Porque aqui nós temos menor ou igual, então os pontos deverão ser coloridos, eles farão parte. Aqui nós temos o ponto 6 e aqui 8. Então, vejamos aqui os sinais dessa função. Aqui ela é positiva e aqui ela é negativa e nesse intervalo também ela é negativa. Nós queremos saber, o exercício nos pede onde a função ela é menor ou igual a zero, ou seja, onde ela é negativa ou igual a zero. Então, aqui e aqui, em que o 8 entra e o 6 também entra. Então, a solução que nós temos é x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 6, ou x maior
ou igual a 8. Letra C. Na letra C, nós temos outra inequação e nós vamos também resolver fazendo o estudo do sinal da função correspondente. Então, nós vamos estudar uma função. Quando nós vamos estudar uma função, a primeira coisa que nós fazemos é encontrar os zeros dessa função. Então, nós encontramos os zeros dessa função igualando essa função a zero. Então, nós temos 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Então, nós temos uma equação de segundo grau completa. Vamos resolver através da fórmula de Bhaskara. Então, nós temos b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 1. Delta igual 1 ao quadrado é 1. Menos com menos mais, 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. Então, nós temos 1 mais 8, que é igual a 9. Então, calculando aqui os zeros dessa função, x é igual a menos b, que é 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes o a. O a vale 2. Então, nós temos x igual a menos 1 mais ou menos 3 sobre 4. Então, nós temos x' e x, duas linhas. X' é 1 mais 3 sobre 4. X duas linhas é menos 1 menos 3 sobre 4. Menos 1 mais 3, 2 sobre 4. Então, nós simplificamos aqui, dividindo o numerador e denominador por 2, vai ficar 1 meio. E aqui nós temos menos 1, menos 3, menos 4 sobre 4. Então, dividindo menos 4 por 4, nós temos menos 1. Então, passamos agora para o esboço gráfico. Então, nós temos aqui que o a é maior que zero. A maior que zero, então, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima e que intersecta o eixo x em dois pontos. Então, vai ficar assim. Então, esses dois pontos, como aqui, olha, é maior ou igual a zero, maior que zero, desculpa, maior que zero, então, o nosso pontinho vai ser aberto. Então, aqui menos 1 e aqui 1 meio. Aqui a nossa função, ela é negativa, aqui ela é positiva e aqui ela é positiva. Eu quero saber quando ela é maior que zero. Ela é maior que zero, então ela é positiva nesses intervalos aqui de x. Quais são os valores de x? Então, eu tenho a solução aqui. X pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 1 ou x maior que 1 meio. Na letra D, nós temos uma outra inequação. Então, nós vamos passar esse 5 para antes do sinal. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado menos 5 menor que zero. Então, nós vamos fazer o estudo do sinal da função correspondente. Então, nós vamos, primeiramente, determinar os zeros dessa função. Para determinar os zeros dessa função, nós vamos igualar essa função a zero, né? Menos 2x ao quadrado menos 5 igual a zero. Então, nós vamos resolver aqui uma equação do segundo grau. Então, nós temos aqui, olha, menos 2x ao quadrado igual a 5. É uma equação do segundo grau incompleta, então, nós podemos resolver dessa forma. Vamos multiplicar por menos 1 para que a parte da letra fique positiva. Então, vai ficar 2x ao quadrado igual a menos 5. Então, x ao quadrado igual a menos 5 meios. X
é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 5/2. Como nós não temos, dentro do conjunto dos números reais, raiz quadrada de número negativo, eu digo que não existe zero real para essa função. Então, se não existe zero real, vamos lá para o nosso gráfico. Se não existe zero real, o nosso gráfico vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o A ele é negativo, ele é menor que zero. E essa parábola não vai intersectar o eixo X em nenhum ponto. Dessa forma, então nós temos uma função toda negativa. Ok? Então nós queremos aqui quais são os valores de x para que a função seja menor que zero. Onde a função é menor que zero para todos os valores reais de x. Então, a nossa solução é o conjunto dos números reais. Continuando aqui nossa resolução, né, na letra E, nós temos o seguinte. Nós temos essa forma aqui, vamos tirar o MMC aqui, para deixarmos sem os coeficientes na forma inteira. Então, vamos deixar aqui 3 menor ou igual a 3. Denominador, MMC entre os denominadores, 3 e 1 vai ser 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes menos 18 é igual a menos 54. Bom, aqui eu só tenho isso, né? Só tenho esse valor, então, menos 54. De cá que eu tenho x, né? Que eu tenho mais valores. 3 dividido por 1, 3, vezes x, 3x. Menos x ao quadrado, porque já está debaixo do 3, então 3 dividido por 3 vai dar 1, vezes menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. Então, agora nós cancelamos aqui o denominador. E então, vai ficar menos 54 menor ou igual 3x menos x ao quadrado. Vamos passar tudo para antes do sinal de igual? Então, vamos passar x ao quadrado menos 3x menos 54 menor ou igual a zero. Então, agora nós chegamos ao formato dessa inequação. Nós vamos resolver essa inequação fazendo o estudo do sinal da função correspondente. Então, para fazer o estudo do sinal da função, nós vamos primeiramente determinar os zeros dessa função, igualando essa função a zero. Menos 54 igual a zero. Vamos precisar resolver essa equação através da fórmula de Bhaskara, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C, que é 54, menos 54. Delta igual, menos 3 ao quadrado é 9, mais 4 vezes 54, 216. Então, 9 mais 216, 225. Então, eu tenho que o delta é igual a 225. Então, continuando resolvendo o x aqui, nós temos menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 225 sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, eu tenho x igual 3 mais ou menos. Raiz quadrada de 225 é igual a 15 sobre 2. Então, eu tenho dois valores aqui para x, que eu vou chamar de x' e x duas linhas. Então, eu tenho 3 mais 15 sobre 2, 3 menos 15 sobre 2.
Então, eu tenho 3 mais 15, 18 sobre 2, que é igual, 18 dividido por 2, é igual a 9. Eu tenho 3 menos 15, que é menos 12. 12, já estou colocando a resposta final aqui, né? É por 2. 12 dividido por 2 é igual a menos 6. Muito bem. Então, agora nós vamos para a construção aqui desse gráfico. Então, aqui nós sabemos que o A, ele é maior que zero. Então, a minha parábola, meu gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, que intersecta o x em dois pontos diferentes. Então, dessa forma, nós temos... E nós temos aqui o que? Menor ou igual a zero. Então, nós vamos colocar um pontinho colorido, porque nós temos o sinal de igual ali, menor ou igual. Então, nós vamos colocar aqui essa função é positiva, aqui também. E nesse intervalo ela é negativa. Eu quero menor ou igual a zero, então eu vou pegar onde essa função ela é negativa e igual a zero também. Então, justamente nesse intervalo aqui do x, onde entre menos 6, né, e 9. Então, aqui nós temos a solução x pertencente aos reais, tá o quê? Menos 6, menor ou igual a x, menor ou igual a 9. Letra F da questão nos traz o seguinte: x menos 6 elevado ao quadrado maior ou igual a zero. Então, nós vamos precisar desenvolver aqui esse quadrado. Então, nós temos x menos 6 elevado ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 6 ao quadrado, maior ou igual a zero. Então, resolvendo isso aqui, olha, fica x ao quadrado menos 12x mais 36 maior ou igual a zero. Então, nós temos essa inequação nesse formato. Então, para resolver uma inequação, nós vamos fazer o estudo do sinal da função correspondente. Então, a primeira coisa, quando nós vamos fazer o estudo do sinal de uma função, nós vamos determinar os zeros dessa função. Para isso, nós igualamos a função a zero. Então, igualando aqui a zero, nós temos dessa forma. Então, nós vamos calcular o delta, que é b ao quadrado, que é menos 12, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 36. Então, nós temos menos 12 ao quadrado é 144, menos 4 vezes o 36 também é 144. Então, nós teremos o delta igual a zero. Continuando na resolução aqui, para descobrirmos os zeros, nós temos o x igual a menos b, menos 12, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é zero, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. X igual 12 positivo, mais ou menos zero, sobre 2. Então, nós temos aqui o x', que é igual a x duas linhas, que é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. Agora, nós partimos, então, para o gráfico. Nós temos aqui o coeficiente A maior que zero. Quando o coeficiente A é maior que zero, nós temos um gráfico no formato de uma parábola, com a concavidade voltada para cima, e nós temos um único ponto, né? Nós temos um zero duplo, então nós vamos ter essa parábola intersectando num ponto, num único ponto, no eixo X. Então, nós vamos ter um gráfico nesse formato. Então, o nosso ponto vai estar
fechado. Por quê? Porque aqui nós temos, na nossa equação, maior ou igual. Então, significa que a função também vai... A nossa equação quer o ponto, os valores onde a função também é igual a zero. Então, nós vamos considerar também esse ponto, que é o ponto 6. Então, aqui, a função é positiva e aqui também ela é positiva. E aqui ela é nula, igual a zero. O nosso exercício nos pede quais são os valores de x em que a função ela é maior ou igual a zero. Ela é igual a zero no ponto 6 e ela é maior que zero. Menor que 6, x menor que 6 e x maior que 6. Ou seja, a solução aqui seria todo o conjunto dos números reais. Se nós olharmos para que ela seja positiva, seria x maior que 6 e x menor que 6. Para que ela seja zero, x igual a 6. Então, entraria todos os reais. Questão 68. Qual é o menor número natural que satisfaz a equação x² mais 6x menos 15 menor que 12? Vamos passar esse 12, então, aqui para antes do sinal de menor aqui. Então, vamos lá. x² mais 6x menos 15 menos 12 menor que zero. x² mais 6x menos 15 menos 12 menos 27 menor que zero. Então, nós temos aqui uma inequação, né, com todos os termos, né, antes do sinal. Então, nós vamos resolver uma inequação fazendo o estudo do sinal da função correspondente. Então, nós temos aqui, para fazer o estudo do sinal, nós vamos primeiro determinar os zeros dessa função. Então, determinando o zero, nós vamos igualar a função a zero. Igualando a função a zero, nós temos aqui, então, dessa forma. Então, nós temos uma equação de segundo grau que nós vamos resolver através do cálculo da fórmula de Bhaskara. Então, nós temos 6², que é o valor de B, menos 4 vezes o 1, valor de A, vezes menos 27, que é o valor de C. Delta igual a 36, menos com menos mais, 4 vezes 27 é igual a 108. Delta igual a 36 mais 108 é igual a 144. Então, nós já temos aqui o valor de delta. Vamos passar para o cálculo do x. Utilizando a fórmula de Bhaskara, nós temos menos o valor de b, que é 6, mais ou menos raiz quadrada de 144, que é o valor do delta, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, nós temos x igual a menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 144, é 12, sobre 2. Então, aqui nós temos dois valores para x. X' e x duas linhas. X' é menos 6 mais 12 dividido por 2. X duas linhas é menos 6 mais menos 12 dividido por 2. Então, nós temos aqui menos 6 mais 12, 6 positivo, dividido por 2, que é 3. Menos 6 menos 12, menos 18, dividido por 2, que é menos 9. Agora, nós vamos fazer aqui o esboço gráfico. O esboço gráfico vai ficar... Nós vamos precisar, então, saber o sinal de A. A é maior que 0. A é maior que 0, então nós teremos uma parábola com a concavidade voltada para cima e nós acabamos de descobrir que essa função ela tem dois zeros
reais diferentes. Então, essa parábola vai intersectar o eixo x em 2 pontos diferentes. Então, esses 2 pontos é menos 9 e 3. Muito bem, então nós temos aqui que nessa inequação nós temos o quê? O sinal é menor que zero. Se é menor que zero, a bolinha aqui vai ficar aberta nesses pontos, ok? Então, nós temos aqui o sinal da função é positivo, aqui também é positiva, aqui é negativo. A minha inequação pede os valores menor que zero. Onde aqui nós temos quais os valores de x para a função menor que zero? Quando a função é menor que zero? Estão entre menos 9 e 3. Mas aqui o que me perguntou, o menor número natural. Então, aqui, olha, os valores de x está entre menos 9, então menor que x, menor que 3, ok? Só que aqui é um intervalo. A questão me pediu qual é o menor número natural que satisfaz a inequação. Então, nós começamos aqui à frente de menos 9 e até 3. Então, o primeiro número aqui o primeiro número aqui natural, que é o menor, né? No caso, é o número 0. Ok? Então, aqui entre esses números seria o 0. Questão 69 fala o seguinte. Dada a função f de x igual a menos 3x ao quadrado mais x mais 7, determine os valores reais de x para que se tenha f de menos 1 maior ou igual a f de x mais 3. Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos uma função e nós vamos precisar, então, calcular cada um dessa aqui. F de menos 1, dentro da função f de x, que é menos 3x ao quadrado mais x mais 7, então, f de menos 1, eu vou substituir o x por menos 1. Menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 7. Então, eu tenho que f de menos 1 é igual a menos 3 vezes 1. Menos 1 mais 7, então eu tenho mais 6. Então, eu tenho f de menos 1 é igual a menos 3 mais 6. F de menos 1 é igual a 3. Muito bem, agora nós vamos calcular f de x mais 3. F de x mais 3. Então, nós temos f de x. F de x é igual a menos 3x ao quadrado mais x mais 7. Então, f de x mais 3, nós vamos substituir o x por x mais 3. Então, onde nós tivermos x, nós vamos por x mais 3. Então, menos 3 que multiplica x ao quadrado, então é x mais 3 ao quadrado mais x mais 3 mais 7. Então, nós temos f de x mais 3 é igual. Nós vamos precisar desenvolver esse x mais 3 elevado ao quadrado. É o quadrado do primeiro, então, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Mais x, 3 mais 7, 10. Então, eu tenho que f de x mais 3 é igual a menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes 6x
menos 18x. Menos 3 vezes 9, menos 27. Mais x, mais 10. F de x mais 3 é igual, então, a menos 3x ao quadrado, menos 18x mais x, menos 17x. Menos 27 mais 10, menos 17. Então, eu tenho que f de x mais 3 é igual a menos 3x ao quadrado, menos 17x, menos 17. Muito bem. Então, nós temos aqui uma expressão que é f de menos 1 maior ou igual a f de x mais 3. Então, nós já calculamos cada um desses valores. Então, nós vamos substituir aqui, né? F de menos 1 é 3. Maior ou igual. F de x mais 3 é menos 3x ao quadrado, menos 17x, menos 17. Vamos passar todos esses elementos para antes do sinal. Então, vai ficar 3x ao quadrado, mais 17x, mais 17, mais 3, maior ou igual a 0. 3x ao quadrado, mais 17x, mais 17 mais 3, 20, maior ou igual a 0. Então, nós temos uma inequação aqui de segundo grau e nós vamos resolvê-la fazendo o estudo do sinal da função correspondente. Então, nós vamos aqui fazer o estudo do sinal da função correspondente. O primeiro passo é determinar os zeros dessa função. Nós igualamos essa função a zero, 3x ao quadrado mais 17x mais 20, igual a zero. Então, nós temos uma equação de segundo grau que nós vamos resolver através da fórmula de Bhaskara. Então, nós temos 17 ao quadrado, que é b, menos 4 vezes o valor de a, que é 3, vezes 20, que é o valor de c. 17 ao quadrado, 289, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 20, 240. 289 menos 240 é igual a 49. Então, nós temos delta igual a 49. Vamos resolver aqui os valores de x. Menos o valor de b, que é 17, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 49, sobre 2 vezes o valor de a, que é 3. Então, nós temos x igual a menos 17 mais ou menos 7 sobre 6. Então, nós temos dois valores para x, que nós chamaremos x' e x duas linhas. X' é menos 17 mais 7 dividido por 6. X duas linhas é menos 17 menos 7 dividido por 6. Menos 17 mais 7, menos 10 dividido por 6. Então, simplificando aqui, dividindo por 2, nós temos menos 5 terços. Menos 5 terços. Aqui nós temos menos 17 menos 7, somando, então, nós temos menos 24. Menos 24 dividido por 6, menos 4. Então, nós temos aqui dois zeros reais distintos. Então, nós temos aqui o gráfico. Vamos elaborar o gráfico aqui. Nós temos o a maior que zero. Então, nós temos concavidade da parábola voltada para cima, intersectando o eixo x em dois pontos distintos. Então, nós temos uma parábola desse formato.
Se é maior ou igual a zero, nós vamos colocar esses pontos coloridos. Então, aqui os pontos serão menos 4 e menos 5 terços. Bom, eu quero onde seja maior que zero. Então, vamos ver os sinais aqui da função. Ela é positiva aqui, positiva nesse lado e negativa nesse intervalo. Então, o intervalo em que a função ela é maior que zero, maior ou igual a zero, seria para x menor ou igual a 4, ou x maior ou igual a menos 5 terços. Então, a solução aqui dessa inequação seria x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a menos 4, ou x maior ou igual a menos 5 terços. Quantas são as soluções inteiras da inequação? X ao quadrado menor que 27 quartos menos 3x. Então, nós vamos resolver aqui, nós vamos precisar tirar o MMC, né? Entre 4 e 1, né? Nós vamos ter 4. Então, 4 dividido por 1, 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes 27, 27. 4 dividido por 1, 4 vezes 3, 12. Então, menos 12x. Então, aqui nós vamos cancelar o 4 e vai ficar o quê? 4x ao quadrado menor que 27 menos 12x. Então, fica 4x ao quadrado mais 12x menos 27 menor que zero. Não tem como simplificar, dividir por nada aqui, então vai permanecer desse jeito. Então, nós temos essa inequação. Então, para resolver uma inequação, nós precisamos fazer o estudo do sinal da função correspondente. Então, para fazer o estudo do sinal da função, nós vamos primeiramente determinar os zeros da função. Então, aqui nós vamos igualar a função a zero. Então, nós temos uma equação de segundo grau, então nós vamos calcular através do delta. B ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 4, vezes o valor de C, que é menos 27. Então, delta é igual a 12 ao quadrado, é 144, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 432. Nós vamos ter delta, nós vamos ter o valor para delta aqui igual a 576. Muito bem. Então, nós temos aqui os valores para x menos 12, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 576, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 4. Então, nós temos aqui x igual menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 576 é igual a 24. Dividido por 8. Então, nós vamos ter aqui dois valores para x. X', que é igual a menos 12 mais 24, dividido por 8. E nós vamos ter x duas linhas, que é menos 12 menos 24, dividido por 8. Então, nós teremos dois valores. Então, nós temos menos 12 mais 24, nós temos 12 oitavos. Nós podemos aqui simplificar dividindo aqui por 4 e aqui também por 4. Então, nós temos 12 por 4 é 3, 8 por 4 é 2. Então, nós temos 3 meios, que
1,5. Também, depois para a gente se basear melhor. Menos 12 menos 24, menos 36, dividido por 8. Não dá exata, então nós vamos dividir aqui, simplificando, dividindo por 4 também. Então, nós temos 36 por 4 é 9, então vai ficar menos 9. 8 por 4 é 2, então vai ficar menos 9 meios, que também é igual a 4,5, ok? Vamos aqui para o nosso gráfico. O gráfico aqui. Nós temos uma função em que A é maior que zero. Então, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima e cortando o eixo X em 2 pontos diferentes. Muito bem, então esses 2 pontos nós vamos colocá-los abertos, porque, gente, aqui, olha, é menor que zero, simplesmente. Se fosse menor ou igual, nós colocaríamos a bolinha fechada, né? Então, nós colocamos a bolinha aberta, simbolizando que o menos 9 meios aqui e 1 meio e 3 meios, né? Simbolizando que eles não vão entrar nesses valores para x. Então, nós vamos colocar aqui os valores. Aqui ela é positiva, função é positiva, aqui também é positiva, aqui ela é negativa. Então, eu quero os valores de x quando a função for menor que zero. Quando a função for menor que zero, ela está entre, os valores de x estão entre 9 meios e 3 meios. Então, eu quero saber quantas são as soluções inteiras dessa inequação. Então, aqui nós temos o seguinte. Aqui nós temos os 2 pontos. Menos 9 meios. Menos 9 meios é o mesmo que 4,5, né? Menos 4,5. Para ficar mais fácil, né, gente? E 3 meios é o mesmo que 1,5. Então, aqui, olha, depois de 4,5, menos 4,5, nós vamos ter o quê? 4. Depois nós temos menos 4, aliás. Depois nós temos menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Claro que aqui ficou meio sem... Ficou muito perto aqui, né? Sobrou espaço aqui. Mas nós podemos colocar... Não precisa, vamos deixar assim mesmo, tá? Então, nós temos que entre 4,5, menos 4,5 e 1,5, nós temos quantas soluções inteiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluções inteiras. Então, a resposta aqui são 6 soluções inteiras, ok? Muito bem, nós temos aqui exercício número 71, que traz o seguinte. Para quais valores inteiros de k, na equação 5x ao quadrado mais 2kx menos k maior que zero, é satisfeita para todo x real? O que acontece, gente? Para todo x real, então o que tem que acontecer? Essa função aqui, essa inequação, se a gente for fazer a análise, né, do sinal, ela precisaria estar o quê? Acima do eixo x aqui, a parábola, para quê? Para que todo x real fosse satisfeito, né? Para que ela fosse satisfeita para qualquer valor x real, né? Então, ou seja, que ela fosse maior que zero para qualquer, independente do valor do x. Então, para que aconteça isso, a parábola não pode cortar o eixo x, nenhum ponto, precisa estar acima, né, do eixo x. Então, ela vai estar acima mesmo, porque ela vai estar com a concavidade voltada para cima, porque ela já tem o A maior que zero, que é 5.
Então, para que isso ocorra, nós precisamos de uma coisa, nós precisamos que o delta seja menor que zero, ele precisa ser negativo. Então, aqui, olha, dentro da função correspondente a essa equação, nós precisamos que o delta seja menor que zero. Então, nós temos o seguinte, delta é igual, o b, quanto vale b? 2k. 2k ao quadrado, então, delta é b ao quadrado menos 4, vezes o a, que é 5, vezes o c, que é menos k. Né? O c aqui é menos k. Então, nós temos delta igual 4k ao quadrado, menos, com menos mais, né? Mais 20k. Então, eu tenho que delta é igual a 4k ao quadrado mais 20k. Então, esse valor aqui precisa ser menor que zero. Então, 4k ao quadrado mais 20k precisa ser menor que zero. Então, o que aconteceu aqui? Nós chegamos numa inequação, em outra inequação, que nós vamos precisar resolvê-la. Então, nós vamos resolver essa inequação fazendo o estudo do sinal da função correspondente. Então, fazendo o estudo do sinal da função correspondente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro encontrar os zeros dessa função, igualando essa função a zero aqui. Então, eu tenho 4k ao quadrado mais 20k igual a zero. Então, eu vou resolver, não pela fórmula de Bhaskara, né? Eu posso resolver colocando em evidência o k. 4k mais 20 igual a zero. Então, eu tenho k igual a zero e tenho 4k mais 20 igual a zero. 4k igual a menos 20. Então, eu tenho k igual a menos 20 dividido por k, que é menos 5. Então, eu vou fazer o estudo do sinal dessa função para determinar o valor de k. Então, eu tenho, agora eu já tenho zeros, então eu posso fazer o gráfico, né? O gráfico dessa função, eu tenho a igual a 4, né? O a é igual a 4, então o a é maior que zero. Então, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo e que intersecta o eixo x em dois pontos distintos. Então, aqui eu tenho, como aqui é menor que zero, né? Então, eu vou colocar uma bolinha aberta aqui também. Eu tenho menos 5 e 0. Eu tenho aqui os sinais dessa função, aqui ela é positiva, aqui também ela é positiva e aqui negativa. Eu quero os valores para x em que a função ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa. Então, é esse intervalo aqui em que a função ela é negativa. Então, eu quero os valores inteiros entre menos 5 e 0. Então, esses valores inteiros, então, seria a minha solução aqui. A solução aqui seriam os valores inteiros. Quais são? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O zero não entra, então seriam esses os valores. Muito bem, nós temos aí a questão 72, nos diz o seguinte: qual o domínio da função h de x igual a raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 3x mais 10? Gente, como nós sabemos, dentro de um radical, dentro do conjunto dos números reais, não tem como nós calcularmos raiz quadrada de um número negativo. Então, o que está aqui dentro do radical, ele precisa ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho aqui a condição, né, que é menos x ao quadrado mais 3x mais 10, o que está dentro do radical precisa ser maior ou igual a zero. Então, esse é o domínio. Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma inequação de segundo grau. Para resolver uma inequação de segundo grau, eu vou fazer o estudo do sinal da função
correspondente. Então, primeiramente, eu preciso encontrar os zeros dessa função, e eu encontro os zeros dessa função igualando a zero. Então, igualando a função correspondente aqui a zero, nós temos uma equação de segundo grau. Então, nós vamos resolver o delta, que é 3 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, que é o valor de A, vezes o valor de C, que é 10. Então, nós temos aqui 9 mais 4 vezes 10, 40. Nós temos o valor de delta, 49. Resolvendo aqui os valores para x, nós temos menos b, que é 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 49, sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, nós temos o seguinte, nós temos x igual a menos 3, mais ou menos 7, sobre menos 2. Continuando a resolver aqui, nós temos dois valores para x, o x' e x duas linhas. X' será menos 3 mais 7 sobre menos 2. X duas linhas, menos 3 menos 7 sobre menos 2. Menos 3 mais 7, 4, dividido por menos 2, menos 2. Menos 3 menos 7, menos 10, dividido por menos 2, 5. Então, nós vemos aqui que nós temos uma função com dois zeros reais distintos. Então, essa função, nós já vimos que ela, vamos ver aqui o gráfico, nós já vimos que essa função, ela tem o a negativo, a menor que zero. Então, ela tem o gráfico, será uma parábola com a concavidade voltada para baixo e que intersecta o eixo x em dois pontos diferentes, que é o menos 2 e o 5. Muito bem, então colocando aqui, esses pontos serão cheios, porque nós queremos maior ou igual a zero. Então, esses pontos entrarão. Então, menos 2 e 5. Eles farão parte, então. Vamos ver aqui os sinais dessa função. Ela é positiva aqui, negativa nesse intervalo e negativa nesse intervalo. Agora, nós veremos onde essa função é maior ou igual a zero. Então, onde ela é positiva, ela seria entre menos 2 e 5. E entraria também o menos 2 e o 5. Então, aqui, o domínio dessa função é x pertencente aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Exercício 73 nos fala o seguinte: considere um triângulo cuja base e altura medem em centímetros respectivamente. Então, aqui o triângulo, né? O triângulo. Nós vamos representar pela letra T. Então, a base desse triângulo, nós vamos chamar de B igual a 4P. E a altura desse triângulo é igual a P menos 1. Um retângulo cujos lados medem em centímetros, P mais 2. Então, o retângulo os lados dele aqui, né? Vamos ter um lado 1, é P mais 2, e o lado 2 aqui, que é P. Para quais valores de P a área do triângulo é maior que a área do retângulo? Então, vamos primeiramente calcular aqui a área do triângulo. A área do triângulo, ela é base vezes altura, dividido por 2. A base é 4P, vezes a altura é P menos 1.
dividido por 2. Então, vamos desenvolver isso aqui. 4 dividido por 2 vai ficar 2, né? Então, aqui vai ficar 2p, que multiplica p menos 1. Então, isso aqui é igual a 2p ao quadrado, que multiplica também, olha, menos 1. Então, menos 2p, ok? Então, nós temos aqui, essa aqui é a área do nosso triângulo. Agora, nós temos também que calcular a área do retângulo. A área do retângulo é um lado vezes o outro, né? Então, nós temos um lado que vale P e outro lado que vale P mais 2. Então, nós temos aqui P ao quadrado mais 2P. Então, essa aqui é a área do retângulo. Nós queremos o seguinte: quais os valores, né? Para quais valores a área do triângulo é maior que a área do retângulo. Então, nós queremos a área do triângulo maior que a área do retângulo. Qual é a área do triângulo? 2p ao quadrado menos 2p. Então, tem que ser maior que a área do retângulo. P ao quadrado mais 2p. Então, nós vamos ter aqui uma inequação. 2p ao quadrado menos p ao quadrado menos 2p menos 2p maior que zero. Então, nós temos p ao quadrado menos 4p maior que zero. Então, nós temos aqui, gente, uma inequação do segundo grau. Para resolver essa inequação do segundo grau, nós vamos fazer o estudo do sinal da função equivalente. Então, vamos lá. Como que nós fazemos? Vamos limpar essa parte aqui e resolver do lado de cá. Então, vamos fazer o estudo do sinal dessa função equivalente. Então, o primeiro passo é determinar os zeros dessa função. Para isso, nós igualamos essa função a zero. Então, p ao quadrado menos 4p igual a zero. Nós não precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara, basta colocarmos em evidência aqui o p. Então, nós temos p que multiplica p menos 4 igual a zero. Então, nós temos p igual a zero, é o primeiro valor para p, e temos p menos 4 igual a zero. Então, nós temos p igual a 4. Então, nós temos aqui nessa função dois zeros, né? 0 e 4. Então, vamos embora aqui para o gráfico. No gráfico aqui, nós temos uma função, em que A é maior que zero. Então, o gráfico vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, intersectando o eixo X em dois zeros reais distintos, em dois pontos. Então, esses pontos vão ser 0 e 4. Esses pontos eu vou deixar aberto. Por quê? Porque que nós temos maior que zero. Então, o zero, a função não vai entrar, né? Os valores para x não vão entrar quando a função for zero. Então, vamos ver aqui os valores da função. Ela é positiva aqui nesse intervalo e positiva aqui, negativa nesse intervalo. Bom, eu quero para quais valores de P, né? A área do triângulo é maior que a área do retângulo. Então, eu quero maior que zero. Então, maior que zero, gente, é aqui, nesse intervalo e nesse intervalo. Então, aqui, olha, a função ela é maior que zero para x menor que zero ou x maior que 4. Porém, gente, x menor que zero não vai valer. Por quê, gente? Nós estamos falando de área. Então, x não, aqui não é x, né? A gente quer p. P menor que zero e P maior que 4. Esse P aqui, gente, está relacionado à área, medidas de comprimento aqui. Então, P menor que zero não vai valer. Então, P maior que 4, ok?
Bom, questão número 74 nos diz o seguinte. O conjunto solução da inequação x² menos 2x menos 3 menor ou igual a zero é. Então, nessa questão, gente, nós só vamos precisar resolver aqui a inequação. Então, para resolver uma inequação, nós só fazemos o estudo do sinal da função correspondente. Então, nós vamos, para fazer o estudo do sinal dessa função correspondente a essa inequação, nós vamos, primeiramente, determinar os zeros dessa função. Para determinar os zeros dessa função, nós precisamos igualar essa função a zero. Então, igualando essa função a zero, aqui nós temos x² menos 2x menos 3 igual a zero. Então, vai ficar o seguinte, nós temos uma equação de segundo grau que nós vamos resolver através da fórmula de Bhaskara. Então, a Bhaskara aqui nós temos b², que é menos 2, então ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Então, nós temos delta igual 4, mais 4 vezes 3, que é 12. Então, nós temos delta igual a 16. Delta igual a 16. Então, nós temos o seguinte, nós vamos precisar, então, calcular os valores para x. Calculando aqui os valores para x, nós temos menos o valor de b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, nós temos x igual 2, mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2. Então, nós temos dois valores aqui para x, x' e x duas linhas. O x' vai ficar 2 mais 4 dividido por 2, x duas linhas fica 2 menos 4 dividido por 2. 2 mais 4 é 6, dividido por 2 é 2. 2 menos 4 menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, vamos construir um gráfico aqui, a partir dessas informações que nós temos. Nós temos aqui que o A é maior que zero. Então, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima e intersectando o eixo x em dois pontos, que é menos 1 e 2. Muito bem, então, esses pontos nós vamos colocar eles cheios. Por quê? Porque aqui na inequação nós temos o sinal menor ou igual. Então, quando a função for menor que zero ou igual a zero, eu quero saber os valores de x. Então, aqui, olha, a função ela é positiva, e aqui ela é negativa. Eu quero os valores, quero o conjunto de solução da inequação quando for menor ou igual a zero. Onde a função é menor ou igual a zero? Nesse intervalo aqui. Então, quais são os valores que eu tenho aqui, gente? Menos 1, né? E 2, que são os zeros da função. Em que eles também entrarão, né? Então, a solução aqui é x pertencente aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Essa aqui igual a 2, igual a 3, né, gente? Aqui, olha, quando nós dividimos o 6 por 2, é igual a 3, não igual a 2. Então, aqui, olha, um errinho de cálculo ali, né? Vimos a tempo quando fui observar as respostas aqui, né? Então, nós temos aqui, olha, menos 1 menor que x, menor ou igual a 3. Então, essa corresponde à resposta letra E, que é o gabarito da questão. Gente, nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês em mais uma resolução de exercícios. Essa é a última lista dos exercícios sobre funções quadráticas, tá? Então, na próxima, a gente se vê. Beijo, fiquem com Deus.